de minha cama sua partida. 2 anos haviam quase se passado desde a noite em que ele recebeu a vida pela primeira vez. E este foi seu primeiro crime? Ah, não. Eu havia lançado ao mundo um miserável depravado, cujo prazer residia na carnificina e na miséria. Ele não havia assassinado meu irmão? Ninguém pode conceber a angústia que sofri durante o restante da noite que passei, frio e molhado, ao ar livre. Mas não senti o inconveniente do clima, minha imaginação estar ocupada em cenas de maldade e desespero. Considerava o ser que eu havia lançado entre a humanidade e dotado da vontade e do poder de realizar propósitos de horror, como o ato que ele acabara de cometer, quase como meu próprio vampiro, meu próprio espírito liberto da sepultura e forçado a destruir tudo o que me era caro. O dia amanheceu e dirigi meus passos em direção à cidade. Os portões estavam abertos e eu me apressei para a casa de meu pai. Meu primeiro pensamento foi descobrir o que eu sabia sobre o assassino e ordenar uma perseguição imediata. Mas hesitei ao refletir sobre a história que tinha para contar. Um ser que eu mesmo havia formado e dotado de vida havia me encontrado à meia-noite entre os precipícios de uma montanha inacessível. Lembrei-me também da febre nervosa que me acometera justamente na época em que datava minha criação e que daria um ar de delírio a uma história de outra forma tão improvável. Eu sabia muito bem que, se qualquer outra pessoa tivesse me comunicado tal relato, eu o teria considerado delírios de insanidade. Ademais, a natureza estranha do animal frustraria qualquer perseguição, mesmo que eu fosse suficientemente acreditado para persuadir meus parentes a iniciá-la. E então, de que serviria a perseguição? Quem poderia prender uma criatura capaz de escalar as encostas salientes do Monte Saleve? Essas reflexões me determinaram e resolvi permanecer em silêncio. Era por volta das 5 da manhã quando entrei na casa de meu pai. Eu havia instruído os criados a não incomodar a família e fui para a biblioteca a fim de aguardar a hora habitual de despertar. 6 anos haviam decorrido, passados em um sonho, exceto por um traço indelével, e eu estava no mesmo lugar onde abracei meu pai pela última vez antes de minha partida para Ingolstadt. Amado e venerável pai. Ele ainda me devia. Contemplei a fotografia de minha mãe, que estava sobre a lareira. Era um tema histórico, pintado a pedido de meu pai, e representava a Caroline Belfort em agonia de desespero, ajoelhada junto ao caixão de seu pai falecido. Seu traje era rústico e sua face pálida, mas havia um ar de dignidade e beleza que dificilmente permitia o sentimento de pena. Abaixo desta imagem havia uma miniatura de William, e minhas lágrimas escorreram quando a contemplei. Enquanto eu estava ocupado dessa forma, Ernest entrou. Ele ouvira minha chegada e se apressou em me dar as boas-vindas. Bem-vindo, meu querido Victor, disse ele. Ah, eu gostaria que o senhor tivesse vindo há 3 meses, pois então nos teria encontrado todos alegres e satisfeitos. Vós nos procurais agora para compartilhar uma miséria que nada pode aliviar. Contudo, espero que vossa presença reviva nosso pai, que parece sucumbir à sua desgraça, e vossas persuasões induzirão a pobre Elizabeth a cessar suas vãs e atormentadoras autoacusações. Pobre William. Ele era nosso querido e nosso orgulho. Lágrimas, sem restrições, caíram dos olhos de meu irmão, uma sensação de agonia mortal apoderou-se de meu corpo. Antes, eu apenas imaginava a miséria de meu lar desolado, a realidade abateu-se sobre mim como um novo e não menos terrível desastre. Tentei acalmar Ernest, indaguei mais minuciosamente sobre meu pai e aqui mencionei meu primo. Ela, acima de tudo, disse Ernest, requer consolo, ela se acusou de ter causado a morte de meu irmão e isso a deixou muito infeliz. Mas, uma vez que o assassino foi descoberto. O assassino descoberto. Meu Deus! Como isso pode ser possível? Quem poderia tentar persegui-lo? É impossível, seria como tentar ultrapassar os ventos ou confinar uma torrente de montanha com uma palha. Eu também o vi, ele estava livre ontem à noite. Não sei o que quer dizer, respondeu meu irmão, com tom de espanto, mas para nós, a descoberta que fizemos completa nossa miséria. Ninguém acreditaria no início, e mesmo agora Elizabeth não se convencerá, apesar de todas as evidências. De fato, quem acreditaria que Justine Moritz, que era tão amável e afeiçoada a toda a família, pudesse subitamente se tornar capaz de um crime tão terrível e assustador? Justine Moritz. Pobre menina, ela é acusada. Mas é injustamente, todos sabem disso, ninguém acredita. Certamente, Ernest? Ninguém o fez a princípio, mas diversas circunstâncias vieram à tona, quase nos forçando à convicção, e seu próprio comportamento tem sido tão confuso a ponto de adicionar à evidência dos fatos um peso que, receio, não deixa esperança para a dúvida. Mas ela será julgada hoje, então o senhor ouvirá tudo. Ele então relatou que, na manhã em que o assassinato do pobre William fora descoberto, Justine havia adoecido e permanecido acamada por vários dias.
Durante esse intervalo, um dos criados, ao examinar as vestes que ela usara na noite do assassinato, descobriu em seu bolso o retrato de minha mãe, que fora considerado a tentação do assassino. O servo mostrou instantaneamente a um dos outros que, sem dizer uma palavra a nenhum dos membros da família, dirigiu-se a um magistrado e, após seus depoimentos, Justine foi presa. Ao ser confrontada com o fato, a pobre moça confirmou a suspeita em grande medida por sua extrema confusão. Esta foi uma história estranha, mas não abalou minha fé e respondi com sinceridade: todos vocês estão enganados, eu conheço o assassino. Justine, pobre e boa Justine, é inocente. Naquele instante, meu pai entrou. Percebi a infelicidade profundamente impressa em seu semblante, mas ele se esforçou para me receber com alegria e, após trocarmos nossas tristes saudações, teria introduzido outro tópico que não o de nosso desastre se Ernest não tivesse exclamado: Meu Deus, papai! Victor diz que sabe quem foi o assassino do pobre William. Nós também, infelizmente, respondeu meu pai, pois, na verdade, eu preferiria ter permanecido ignorante para sempre a ter descoberto tanta depravação e ingratidão em alguém que eu valorizava tanto. Meu querido pai, o senhor está enganado, Justine é inocente. Se ela for, Deus me livre que sofra como culpada. Ela será julgada hoje e espero sinceramente que seja absolvida. Este discurso me acalmou. Eu estava firmemente convencido, em minha própria mente, de que Justine, e de fato todo ser humano, era inocente deste assassinato. Não temia, portanto, que qualquer evidência circunstancial pudesse ser apresentada com força suficiente para condená-la. Minha história não era para ser anunciada publicamente, seu horror assombroso seria considerado loucura pelos vulgares. Existia, de fato, alguém, exceto eu, o Criador, que acreditasse, a menos que seus sentidos o convencessem, na existência do monumento vivo de presunção e ignorância temerária que eu havia lançado sobre o mundo? Logo nos juntamos a Elizabeth. O tempo havia transformado desde a última vez que a vi, havia dotado de uma beleza que superava de seus anos de infância. Havia a mesma candura, a mesma vivacidade, mas aliada a uma expressão mais plena de sensibilidade e intelecto. Ela me recebeu com a maior afeição. Sua chegada, minha querida prima, disse ela, me enche de esperança. Talvez encontre algum meio de justificar a inocência de minha pobre Justine. Ah, não. Quem estará seguro se ela for condenada por um crime? Confio em sua inocência com a mesma certeza que confio na minha. Nossa desgraça é duplamente difícil para nós. Não apenas perdemos aquele adorável e querido menino, mas esta pobre moça, a quem sinceramente amo, será arrancada por um destino ainda pior. Se ela for condenada, jamais voltarei a conhecer a alegria. Mas ela não o fará, tenho certeza de que não o fará, então serei feliz novamente, mesmo após a triste morte de meu pequeno William. Ela é inocente, minha Elizabeth, disse eu, e isso será provado. Não tema nada, mas que seu espírito se alegre com a certeza de sua absolvição. Que gentileza e generosidade é a sua. Todos os demais acreditam em sua culpa e isso me deixou infeliz, pois eu sabia que era impossível, e ver todos os outros tão preconceituosos de maneira tão mortal me deixou sem esperança e desesperado. Ela chorou. Querida sobrinha, disse meu pai, enxugue suas lágrimas. Se ela é, como o senhor acredita, inocente, confie na justiça de nossas leis e na diligência com que impedirei a menor sombra de parcialidade. Capítulo 8. Passamos algumas horas tristes até às 11 horas, quando o julgamento deveria começar. Meu pai e o restante da família sendo obrigados a comparecer como testemunhas, acompanhei-os ao tribunal. Durante toda essa miserável farsa de justiça, sofri uma tortura viva. Era preciso decidir se o resultado de minha curiosidade e de meus dispositivos ilegítimos causaria a morte de dois de meus semelhantes, um bebê sorridente, cheio de inocência e alegria, e o outro, assassinado de forma muito mais terrível, com cada agravante de infâmia que pudesse tornar o assassinato memorável em horror. Justine também era uma moça de mérito e possuía qualidades que prometiam tornar sua vida feliz. Agora, tudo seria obliterado em uma sepultura ignominiosa, e eu, o causador. Mil vezes preferiria confessar-me culpado do crime atribuído a Justine, mas eu estava ausente quando ele foi cometido, e tal declaração teria sido considerada como os delírios de um louco e não teria inocentado aquela que sofreu por minha causa. A aparência de Justine era calma. Ela estava vestida de luto, e seu semblante, sempre cativante, foi tornado, pela solenidade de seus sentimentos, requintadamente belo. No entanto, ela parecia confiante em sua inocência e não tremia, embora fosse observada e execrada por milhares, pois toda a bondade que sua beleza poderia ter despertado foi obliterada nas mentes dos espectadores pela imaginação da enormidade que se supunha ter cometido.
Ela estava tranquila, embora sua tranquilidade fosse evidentemente forçada, e, como sua confusão fora antes aduzida como prova de sua culpa, ela se esforçou para demonstrar coragem. Ao entrar no tribunal, ela lançou o olhar ao redor e rapidamente descobriu onde estávamos sentados. Uma lágrima pareceu turvar-lhe os olhos quando nos viu, mas ela rapidamente se recompôs, e um olhar de afeto pesaroso pareceu atestar sua total inocência. O julgamento teve início, e após o advogado de acusação apresentar a denúncia, diversas testemunhas foram convocadas. Vários fatos estranhos se combinaram contra ela, o que poderia ter abalado qualquer pessoa que não tivesse a prova de sua inocência que eu possuía. Ela esteve fora durante toda a noite em que o assassinato foi cometido e, por volta da manhã, foi vista por uma feirante não muito longe do local onde o corpo da criança assassinada foi encontrado posteriormente. A mulher perguntou-lhe o que ela fazia ali, mas ela parecia muito estranha e só respondeu com uma resposta confusa e ininteligível. Ela retornou à casa por volta das 8 horas, e quando alguém perguntou onde havia passado a noite, respondeu que estava procurando pela criança e indagou com veemência se havia alguma notícia sobre ele. Ao ser confrontada com o corpo, ela entrou em um estado de histeria violenta e permaneceu acamada por vários dias. A imagem foi então apresentada, a qual a serva havia encontrado em seu bolso, e quando Elizabeth, com voz trêmula, provou que era a mesma que, uma hora antes do desaparecimento da criança, ela havia colocado em seu pescoço, um murmúrio de horror e indignação tomou conta do tribunal. Justine foi chamada para sua defesa. À medida que o julgamento prosseguia, sua expressão facial se alterara. Surpresa, horror e miséria foram fortemente expressos. Às vezes, ela lutava contra as lágrimas, mas quando era solicitada a argumentar, reunia suas forças e falava com uma voz audível, embora variável. Deus sabe, disse ela, o quão completamente inocente sou. Mas não pretendo que minhas protestações me absolvam, baseio minha inocência em uma explicação clara e simples dos fatos que foram apresentados contra mim, e espero que o caráter que sempre mantive incline meus juízes a uma interpretação favorável onde qualquer circunstância pareça duvidosa ou suspeita. Ela então relatou que, com a permissão de Elizabeth, havia passado a noite em que o assassinato fora cometido na casa de uma tia em Chene, uma vila situada a cerca de uma légua de Genebra. Ao retornar, por volta das 9 horas, ela encontrou um homem que lhe perguntou se havia visto algo da criança que estava perdida. Ela ficou alarmada com esse relato e passou várias horas procurando por ele, quando os portões de Genebra foram fechados, e ela foi forçada a permanecer várias horas da noite em um celeiro pertencente a uma casa de campo, não querendo acordar os habitantes, aos quais ela era bem conhecida. A maior parte da noite ela passou aqui observando. Por volta da manhã, acreditou ter dormido por alguns minutos. Alguns passos a perturbaram e ela acordou. Era o amanhecer e ela deixou seu asilo, a fim de tentar novamente encontrar meu irmão. Se ela tivesse se aproximado do local onde seu corpo jazia, teria sido sem o seu conhecimento. Não era surpreendente que ela estivesse perplexa quando questionada pela feirante, pois passara uma noite sem dormir e o destino do pobre William ainda era incerto. Em relação à imagem, ela não pôde fornecer nenhuma explicação. Eu sei, continua a infeliz vítima, o quanto dessa única circunstância pesa contra mim de forma pesada e fatal, mas não tenho como explicá-la e, após expressar minha total ignorância, só me resta conjecturar sobre as probabilidades que poderiam tê-la colocado em meu bolso. Mas aqui também sou verificado. Acredito não ter inimigo na Terra, e certamente nenhum seria tão perverso a ponto de me destruir gratuitamente. O assassino o colocou ali. Não tenho conhecimento de nenhuma oportunidade que lhe tenha sido oferecida para fazê-lo, ou, se a tivesse, porque ele teria roubado a joia para se desfazer dela tão rapidamente. Confio minha causa à justiça de meus juízes, embora não veja espaço para esperança. Peço permissão para que algumas testemunhas sejam ouvidas sobre meu caráter e, caso seus depoimentos não superem minha suposta culpa, serei condenado, embora eu arrisque minha salvação e minha inocência. Várias testemunhas foram convocadas, que a conheciam há muitos anos, e falaram bem dela, mas o medo e o ódio pelo crime do qual a supunham culpada as tornaram tímidas e relutantes em se apresentar. Elizabeth viu até mesmo esse último recurso, suas excelentes disposições e conduta irrepreensível, prestes a falhar com o acusado, quando, embora violentamente agitada, solicitou permissão para se dirigir ao tribunal. Sou, disse ela, prima da infeliz criança que foi assassinada, ou melhor, sua irmã, pois fui educada e vivi com seus pais desde então e mesmo antes de seu nascimento. Pode, portanto, ser considerado impróprio que eu me apresente nesta ocasião, mas, ao ver uma semelhante prestes a perecer pela covardia de seus pretensos amigos, desejo que me seja permitido falar para que eu possa dizer o que sei sobre seu caráter. Conheço bem o acusado.
Morei na mesma casa com ela em uma época por 5 anos e em outra por quase 2 anos. Durante todo aquele período, ela me pareceu a mais amável e benevolente das criaturas humanas. Ela cuidou de Madame Frankenstein, minha tia, em sua última doença, com o maior carinho e cuidado, e depois assistiu sua própria mãe durante uma doença prolongada de uma maneira que excitou a admiração de todos que a conheciam após o que ela voltou a viver na casa de meu tio, onde era amada por toda a família. Ela era profundamente apegada à criança, agora falecida, e agia em relação a ela como uma mãe extremamente afetuosa. Por minha parte, não hesito em dizer que, apesar de todas as evidências produzidas contra ela, acredito e confio em sua perfeita inocência. Ela não teve qualquer tentação para tal ato, quanto à bugiganga na qual repousa a principal prova. Se ela tivesse desejado ardentemente, eu a teria dado de bom grado, tanto a estimo e valorizo. Um murmúrio de aprovação seguiu o apelo simples e poderoso de Elizabeth, mas foi provocado por sua generosa intervenção e não em favor da pobre Justine, sobre quem a indignação pública se voltou com renovada violência, acusando-a da mais negra ingratidão. Ela mesma chorou enquanto Elizabeth falava, mas não respondeu. Minha própria agitação e angústia foram extremas durante todo o julgamento. Eu acreditava em sua inocência, eu sabia disso. Seria possível que o demônio que não duvidei por um instante assassinou meu irmão, em seu diabólico divertimento, também tivesse traído os inocentes à morte e à ignomínia? Não pude suportar o horror da minha situação e, quando percebi que a voz popular e os semblantes dos juízes já haviam condenado minha infeliz vítima, saí correndo do tribunal em agonia. As torturas da acusada não se igualaram às minhas, ela foi sustentada pela inocência, mas as garras do remorso dilaceraram meu peito e não abriram mão de sua presa. Passei uma noite de infelicidade absoluta. Pela manhã, fui ao tribunal, meus lábios e garganta estavam ressecados. Não ousei fazer a pergunta fatal, mas eu era conhecido, e o oficial adivinhou a causa da minha visita. As cédulas haviam sido lançadas, todas eram negras, e Justine foi condenada. Não posso fingir descrever o que senti então. Já havia experimentado sensações de horror antes, e me esforcei para lhes dar expressões adequadas, mas as palavras não podem transmitir a ideia do desespero nauseante que então suportei. A pessoa a quem me dirigi acrescentou que Justine já havia confessado sua culpa. Essa evidência, observou ele, era dificilmente necessária em um caso tão flagrante, mas alegro-me com ela e, de fato, nenhum de nossos juízes gosta de condenar um criminoso com base em evidências circunstanciais, por mais decisivas que sejam. Esta foi uma informação estranha e inesperada, o que poderia significar. Meus olhos me enganaram. E eu estava realmente tão furioso quanto o mundo inteiro acreditaria que eu estaria se eu revelasse o objeto de minhas suspeitas. Apressei-me a voltar para casa e Elizabeth perguntou ansiosamente sobre o resultado. Meu primo, respondi, a decisão já foi tomada, como era de se esperar. Todos os juízes preferem que 10 inocentes sofram a que um culpado escape. Mas ela confessou. Este foi um golpe terrível para a pobre Elizabeth, que havia confiado firmemente na inocência de Justine. Ah, não, disse ela. Como poderei voltar a acreditar na bondade humana? Justine, a quem eu amava, e estimava como minha irmã. Como podia ela exibir aqueles sorrisos de inocência apenas para trair? Seus olhos gentis pareciam incapazes de qualquer severidade ou astúcia e, no entanto, ela cometeu um assassinato. Logo após ouvirmos que a pobre vítima havia manifestado o desejo de ver meu primo. Meu pai desejou que ela não fosse, mas disse que deixava a decisão a seu próprio juízo e sentimentos. Sim, disse Elizabeth, eu irei, embora ela seja culpada, e você, Victor, me acompanhará, não posso ir sozinha. A ideia dessa visita era uma tortura para mim, mas não pude recusar. Entramos na sombria câmara da prisão e vimos Justine sentada sobre um pouco de palha no extremo oposto, suas mãos estavam algemadas e sua cabeça repousava sobre os joelhos. Ela se levantou ao nos ver entrar e, quando ficamos a sós com ela, lançou-se aos pés de Elizabeth, chorando amargamente. Meu primo também chorou. "Ô Justine", disse ela, "porque me roubou minha última consolação. Eu confiei em sua inocência e, embora eu estivesse então muito infeliz, não era tão miserável quanto sou agora. E a senhora também acredita que eu sou tão perversa? Vocês também se juntam aos meus inimigos para me esmagar, para me condenar como assassino?" Sua voz era sufocada por soluços. "Levante-se, minha pobre menina", disse Elizabeth. "Por que se ajoelha, se é inocente? Não sou um de seus inimigos, acreditei em sua inocência, apesar de todas as evidências, até ouvir que o senhor próprio havia declarado sua culpa. Aquele relatório, como diz, é falso, e esteja certa, querida Justine, de que nada pode abalar minha confiança em você por um momento, exceto sua própria confissão. Confessei, mas confessei uma mentira. Confessei, para obter a absolvição,
Mas agora a falsidade pesa mais em meu coração do que todos os meus outros pecados. Que o Deus do céu me perdoe. Desde que fui condenado, meu confessor me assedia, ele ameaçou e intimidou, até que quase comecei a pensar que eu era o monstro que ele dizia que eu era. Ele ameaçou excomunhão e fogo do inferno em meus últimos momentos, caso eu continuasse